2000 anos. Capítulo 4. Na Galileia, parte B. 30 dias se passaram nos preparativos da projetada viagem. Sulpício Tarquínios, estimulado pelas vantagens dos próprios interesses materiais, não perdeu em Sanchas de captar a plena confiança do senador, organizando a propriedade com minúcias de atenção e gentileza, provocando o contentamento e o elogio de todos. Nas vésperas da partida, Públio Lentulus compareceu ao gabinete de Pilatos para o agradecimento das despedidas. Depois de saudá-lo cordialmente, exclamou o governador com forçada jovialidade: "É pena, caro amigo, que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum, quando esperava ter a satisfação de retê-lo nas vizinhanças de nossa casa em Nazaré. Mas, enquanto permanecer na Galileia, em vez de minhas habituais visitas a Tiberíades, procurarei o norte para nos avistarmos." Públio manifestou-lhe sua gratidão e reconhecimento, e quando se preparava para sair, o procurador da Judéia continuou em tom afetuoso e conselheiral: "Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios na província, como também na qualidade de amigo sincero, não posso deixá-lo partir à mercê do acaso, tão somente na companhia de escravos e servos de confiança. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece inteira confiança, para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão às suas ordens." Públio agradeceu cortesmente, sentindo-se confortado com o oferecimento, embora a pessoa do governador lhe causasse pouca simpatia íntima. Afinal, terminados os aprestos de viagem, a compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria, em demanda da sua estação de destino. Alguns dias foram gastos através das estradas que contornam muitas vezes as águas leves e límpidas do Jordão. Prestes a chegar a Cafarnaum, a distância de meio quilômetro de caminho, entre árvores frondosas, junto ao lago de Genezaré, uma herdade imponente aguardava as nossas personagens para a sua estação de repouso. Sulpício Tarquínios desvelara-se nas mais íntimas minudicências no que dizia com o bom gosto da época. A propriedade estava situada em pequena elevação de terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois, há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo, descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adusto e ardentes. Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente as alevantadas planícies da Gaulânítida e da Pérea.
envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Públio e sua mulher sentiram uma onda de vida nova que seus pulmões aspiravam a longos haustos. Entretanto, o mesmo não acontecia à pequenina Flávia, cujo estado geral piorava ao extremo contra todas as previsões. Agravaram-se as feridas que lhe cobriam o corpo magrinho e a pobre criança não conseguia mais arredar pé do leito, onde se conservava em profunda prostração. Acentuava-se desse modo a angústia paterna que, embalde, recorreu a todos os meios para melhorar as condições da doentinha. Um mês havia transcorrido em Cafarnaum, onde, mais em contato com os dialetos do povo, já não lhes era desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vezes inúmeras, pensou Públio em dirigir-se ao taumaturgo, a fim de solicitar a sua intervenção a favor da filhinha, atendendo a um apelo secreto do coração. Reconhecia no íntimo, porém, que semelhante atitude representava humilhação para sua posição política e social, aos olhos dos plebeus e vassalos do império, examinando as consequências que poderiam advir de tal procedimento. Não obstante essas ponderações, permitia que numerosos servos de sua casa assistissem, aos sábados, às pregações do profeta de Nazaré, inclusive Ana, que se tomara de respeitosa veneração por aquele a quem os humildes chamavam mestre. Dele teciam os escravos as mais encantadoras histórias, nas quais o senador nada via além dos arrebatamentos instintivos da alma popular, se bem não deixasse de o surpreender a opinião lisonjeira de um homem como Sulpício. Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Além das feridas que de muitos anos se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiram nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados numa pústula viva. Públio e Liva, intimamente consternados, aguardavam um fim próximo. Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde a pretexto de confortar o senador com a sua presença. E é assim que vamos encontrá-los, ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe fala nesses termos. Meu amigo, que me diz desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituado a não dar ouvido à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário. Ah, sim, disse Sulpício, como quem se esforça por se lembrar de alguma coisa. Intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades de tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas, cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras, que nos tocam o coração. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os seus milagres, e posso assegurar-vos que em torno dele já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõem a segui-lo por toda parte.
Mas afinal, que ensina eles às multidões? Perguntou Públio interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a justiça, mas não se trata de Júpiter, o Senhor de nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo, que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu com apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação sonhadora que nunca poderiam ter existido. O pior, todavia, rematou Sulpício, emprestando grave entono às palavras, é que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Que providências adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Indagou o senador com maior interesse. Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos ligados a Antipas. Há alguns dias, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tem a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Desejaria conhecê-los mais de perto? Perguntou Sulpício atencioso. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformada em uma só úlcera generalizada. Ana, coração bondoso e meigo, pouco mais velha que sua senhora, se havia transformado em companheira predileta no círculo dos seus afazeres domésticos. Naquele deserto de corações, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Ah, senhora! Exclamava a serva, com sincero carinho a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que se levássemos essa criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal,
Quem sabe? Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de quem sempre me falas. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitamo-nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Mas, nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre. Mas, quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Houve então prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum, e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala, enquanto aqueles petizes trêfegos acorriam ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Muitas crianças eram enfermas, que as mães conduziam às pregações do lago para que se curassem de mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis. O que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos. Assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha ninguém, a todos convida para o reino de Deus e sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem famoso e bom exercia atração singular ao seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade, características das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Neste comenos, o senador, após as despedidas de Sulpício, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paternal. Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhes festas com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia.
Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejas. Copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador especialmente para trazer todos os seus brinquedos. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível: Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido em face do imprevisto daquela resposta, enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopinado da cena, escondiam o rosto inundado de pranto.